Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Vou ler apenas um verso, mas eu te peço que siga com a sua Bíblia aberta para considerarmos algumas reflexões. Capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Mesmo assentados, vamos ler todos juntos esse verso, o verso de número 15, que diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Amados irmãos, importante, antes de tudo, fazermos algumas ponderações de algo que era preocupação do apóstolo Paulo aqui nessa carta e que hoje é tão atacado. A igreja de Cristo. Estamos com a Bíblia aberta na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então vamos ler juntos. Capítulo 1, verso 22. Paulo diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. Depois no capítulo 3, verso 10, Paulo diz: para que pela igreja, o quê? A multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora os principados e potestades nos lugares celestiais. Ainda neste capítulo, verso 21, Paulo diz: a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém? Paulo vai falar também nessa carta sobre a família, a importância da família. E falando sobre a família, ele vai ainda linkar o exemplo da igreja. Capítulo de número 5, verso 25. Paulo está falando aqui da submissão das mulheres aos homens, mas não a submissão como capacho. Sua esposa não é o seu capacho, não é o seu tapete. Essa submissão da esposa ao seu marido é uma submissão muito bonita, porque ao marido compete algo muito importante, ser semelhante a Cristo. Veja o verso 25 do capítulo 5. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a quem? A igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Olha que responsabilidade aos maridos. Olha que importância Paulo dá à igreja de Cristo. Paulo também vai se preocupar aqui com algo que nós não podemos deixar os tempos modernos nos fazer esquecer. Ah, mas a vida é muito corrida, diferente daquela vida. Certamente sim. Mas a oração não se pode ser abdicada. No contexto imediato desse texto em que lemos, capítulo 4, verso 15, eu te convido a voltar atrás ali alguns versos. Desde o final do capítulo 3, no verso 14, o que Paulo está fazendo? Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Oração. Paulo está orando pelaquela igreja. Éfeso,
Era uma cidade grande. Uma igreja que culturalmente convivia com um ambiente muitas vezes perverso para aquilo que concerne a seguir a vontade de Deus. Uma igreja que estava plantada em uma cidade totalmente idólatra. Haja vista, como em outros estudos já vimos, o culto a Deus Artemis, que era muito presente naquele lugar. Paulo se ajoelhava e por esta causa se colocava de joelho. Que causa é essa? Para que, verso 16, segundo a riqueza da sua glória, Deus vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o espírito do homem interior. E habite quem em nós? E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Paulo está de joelhos, orando por essa igreja. No verso em que lemos, Paulo diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Paulo fala de seguir a verdade, quanto isso muitas vezes é difícil. Paulo fala de crescimento, e o crescimento, quantas e quantas vezes ele é difícil. O crescimento, muitas vezes, é envolvido de dor, de dificuldade. Crescer implica, em muitos momentos, sofrer também. Triste é quando nós comparamos esse crescimento espiritual que a igreja experimenta ao longo dos tempos como glória própria, glória nossa. E aí nos perdemos no meio da caminhada. Esse crescimento, de fato, é um crescimento de sofrimento, é um crescimento onde as influências do mundo insistem em nos perseguir. Mas esse crescimento é sustentado por Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja, e assim nos faz triunfar para a honra e glória do seu próprio nome. Então nós, como vimos, além da preocupação de Paulo com a igreja, além da preocupação em oração, além da preocupação relacionada a uma vida de oração, que é compromisso, sim, dos líderes da igreja, mas da igreja como um todo, porque em muitos momentos, como foi falado aqui, de um ministro que tanto orou por essa igreja, agora vivemos um tempo onde a igreja precisa muito orar por esse ministro que tanto zelou pela obra. Portanto, a nossa vida é carregada da importância da oração sempre, em todos os momentos. Mas, além disso, nós vemos a carta se dividir. Os 3 primeiros capítulos, tratando de doutrinas fundamentais, doutrinas que gostamos tanto de falar, eleição, de redenção, de reconciliação. O capítulo 4 inicia a segunda metade da carta com foco em instruções práticas para a vida cristã. Nós vemos Paulo agora se preocupar com a unidade da igreja. Portanto, agora, em cima desse texto, vamos nos debruçar, em primeiro lugar, na verdade que confronta a carne. Paulo está falando aqui no verso 15 de seguir a verdade. Seguir a verdade em muitos momentos, em todos os momentos, melhor dizendo, vai confrontar a nossa carne. Por quê? A nossa carne sempre vai tendenciar a se inclinar para aquilo que é errado, aquilo que não agrada o coração do Deus que servimos.
Por isso, nem sempre seguir a verdade é fácil. A queda nos atingiu. E essa queda nos faz ter inclinações que insistem em nos levar ao erro. Nossa mente carnal se alegra com o pecado e se acostuma com ele. Semelhantemente ao que a Bíblia sempre compara à lepra, se você perceber a relação que a lepra tem com o pecado, já falei isso algumas vezes aqui, mas assim, semelhante ao pecado é a lepra. Aquele que era leproso, ele começava se incomodando. Aquilo era desconfortável a ele. Aos poucos, a convivência com aquela doença o fazia perder a sensibilidade ao ponto de uma água quente não mais incomodar. E o pecado, ele insiste em fazer dessa forma conosco. No começo, ele parece tão tenebroso, mas se eu não me arrependo do pecado e assim permaneço nele, ele passa a ser algo presente na minha vida e eu passo a me acostumar com ele. E aquilo que no princípio me causava tanto temor ao Senhor, passa a ser simples e eu passo a abusar da graça, a me acostumar com o pecado e, quando vê, como dizemos aqui na roça, vai de grota abaixo. Se acostuma. O velho homem insiste em querer ressuscitar. O pecado passa a virar um costume. Por isso, com o coração inclinado ao erro, seguir a verdade se torna uma missão duríssima. Essa dificuldade existe porque, ao seguirmos a verdade, nós contrariamos a nossa própria natureza, essa natureza adâmica. Por isso, seguir a verdade em amor, Paulo já inicia lá desde antes do capítulo 4. Seguir essa verdade somente colocando essa causa diante do Pai de joelhos. Por nós mesmos, não seguimos essa verdade. Além disso, nós vivemos um tempo que se pregam muitas verdades. Nós, que pelo amor e misericórdia de Deus, tivemos as vendas arrancadas de nossas vistas, sabemos que há só uma verdade. O caminho que leva aos céus é somente um, somente por Cristo. Mas lá fora não é isso que é pregado. Há 15 dias atrás, nós falávamos sobre o chamado ecumenismo, que nada mais é do que um bom relacionamento entre todas as religiões. E aquilo que parece muito bom, estar bem com todo mundo, muitas e muitas vezes nos faz dar a mão ao diabo. Nós não levantamos bandeiras denominacionais, mas denominações que sustentam que existem outros caminhos devem ser rejeitadas sim por nós. Há só uma verdade, e essa verdade é Cristo Jesus, nosso Salvador. Mas além disso, essa expressão seguindo a verdade aqui no verso da nossa meditação, verso 15, também pode ser traduzido e significa também falando a verdade, não somente seguindo a verdade. Isso nos leva a um questionamento muito sério. Diante desse mundo que insiste em pregar que existem tantas verdades, qual é a verdade que tem sido proferida, que tem saído de nossos lábios? Temos sustentado de fato? Isso é uma reflexão que devemos fazer todos os dias.
que existe apenas uma verdade, existe apenas um caminho, esse caminho é Cristo Jesus. Nós temos feito isso ou temos nos acostumado em ouvir que existem outros caminhos e temos também nos calado, porque há um perigo muito grande em pecar também por omissão, em deixar para lá, não vou falar, não quero magoar. A igreja vive um momento de necessidade de fincar a sua bandeira. Existe só uma verdade. Somente Cristo Jesus. A verdade do Evangelho é o que tem saído das nossas bocas, ou as supostas verdades que o mundo insiste em dizer. Meus irmãos, nós não podemos esquecer que defendemos princípios que não são nossos. Portanto, quando alguém fala mal da gente, deveríamos suportar. Quando alguém fala mal de princípios aos quais nós defendemos porque são nossos, uma vaidade, o time de futebol que nós torcemos, a comida que nós gostamos de nos alimentar, e esses princípios que são nossos, se alguém fala mal, se alguém desmerece, esses princípios nós devemos deixar para lá. Nós não temos necessidade de arrumar confusão com as pessoas ou debater por conta de princípios que são nossos. Mas mesmo assim, muitas vezes nós defendemos com tanto rigor e fervor. Quando fala mal do meu Botafogo, como que eu fico revoltado. E de fato me faz passar muita raiva. Mas isso eu devo deixar para lá. Mas quando os princípios que estão sendo colocados em xeque são os princípios do Deus que servimos, aí nós devemos levantar nossa bandeira. Porque esses princípios devemos defender sim, mas esses princípios não são nossos, são dele. Irmãos, e esses aos quais nós deveríamos tanto defender, quantas vezes nos calamos? Motivo de reflexão para nós. Mas por isso, seguir a verdade em amor, no amor de Cristo, é fundamental. Pois, procedendo assim, experimentaremos sim o verdadeiro crescimento. Se seguir a verdade é o primeiro passo, o próximo é entender o propósito desse caminho. Paulo nos mostra que esse crescimento tem um destino, a unidade do corpo de Cristo. Em segundo lugar, o crescimento que constrói a unidade. A preocupação do apóstolo com os Efésios gira em torno da unidade. Aquilo que começa na oração, lá no final do capítulo 3, a partir do verso 14, Paulo orando pela igreja, era para que a igreja de fato experimentasse a unidade. E essa unidade não concerne que todos pensem iguais, que diz respeito às coisas do mundo. Talvez você não goste de comer aquela feijoada que o seu irmão tanto goste. Não tem problema nenhum nisso. Talvez o seu café seja um pouquinho mais de açúcar. A unidade aqui é a unidade espiritual. Um pensamento uniforme naquilo que concerne o reino de Cristo. A preocupação do apóstolo Paulo é que se aonde não existe unidade, corre o risco de os nossos louvores não estarem subindo aos céus. Talvez a falta de unidade faça-nos perder tempo dentro da casa de Deus. Pode ser que em muitos momentos estejamos aqui perdendo o nosso tempo. Eu quero crer que não. Quero crer que essa unidade está sendo construída
pelas mãos do nosso Deus. Nós vemos, ao longo de todo o capítulo 4, Paulo preocupado com essa unidade. Por isso, a importância de seguir a verdade é explicada logo na sequência. Paulo estava preocupado com o crescimento espiritual da igreja de Éfeso, para que esse crescimento acontecesse de forma saudável. E ele só poderia crescer de forma saudável se os fiéis seguissem a verdade em amor. Somente esse amor sacrificial. A palavra aqui é desse amor, o amor ágape, o amor de sacrifício. Somente por esse amor seremos aperfeiçoados. É o que ele diz no verso 12, acompanhe na sua Bíblia. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para a obra do ministério, a fim da edificação do corpo de Cristo. Somente pautados nesse amor chegaremos à unidade. Veja agora o verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, meus irmãos amados, se um de nós não estamos inseridos dentro dessa unidade, todo o corpo está comprometido. Portanto, a nossa mente não pode chegar aqui e pensar assim: eu fui o bom soldado de Cristo ao longo de toda a semana, bem melhor que o irmão que está do meu lado. Não, meu irmão amado, minha irmã querida. A minha oração tem que ser para que nós suportemos uns aos outros, para que nós edifiquemos uns aos outros pela palavra, pela oração. Porque se um de nós não chega à unidade, não existe unidade. E aquilo que praticamos aqui, o louvor que dedicamos ao Senhor, não sobe. Por isso a importância da santidade. Por isso a importância do aperfeiçoamento. Às vezes nós nos conformamos com uma oração do tipo: mas nós somos pecadores, somos falhos, erramos mesmo. E de fato somos, mas isso não pode ser motivo para nós nos desculparmos diante de Deus e deixarmos de buscar uma vida de santidade perante o Senhor. Porque isso é obrigação de nós, como igreja de Cristo. O autor da carta aos Hebreus, ele vai ressaltar essa importância. Buscar, irmãos, a paz com todos e a santificação, porque sem ela ninguém poderá ver o Senhor. Nosso foco tem que ser buscar sempre a santidade. Mas não alcançaremos. Mas nós somos falhos. Irmãos, não deixamos que as desculpas sejam mais fortes do que o poder que há no nome de Cristo Jesus, que pode sim nos tornar a cada dia mais aceitáveis perante os seus olhos. Percebamos aqui uma sequência clara. Ao seguirmos a verdade, crescemos, e ao crescermos, alcançamos a unidade que é necessária para a edificação da igreja. Mas em que consiste esse crescimento? Ele é necessário para alcançarmos a salvação? A santidade imposta como algo, como um fardo, a qual os fariseus insistiam em colocar, fardo esse que Jesus um dia disse: olha, vocês mesmos não são capazes de suportar. Não, nesse sentido não. Porque a salvação não é algo que caminhamos ao ponto de um dia alcançarmos. Não, quando cremos no Senhor Jesus como Salvador de nossas vidas e somos contemplados com as vendas que são retiradas dos nossos olhos,
Louvamos a Deus que é por o nome dele que cremos, aceitamos aquilo que muitos insistem em dizer, como se Cristo estivesse perdido, mas os perdidos éramos nós. Mas quando uma vez somos capazes de reconhecê-lo como nosso Salvador, salvação está em nossas mãos. Mas ainda vivemos aqui. Bom seria que ele nos levasse, porque isso é a palavra. Viver, bom mesmo é morrer e estar com Cristo. Paulo diz que isso é infinitamente melhor. Ele vai dizer também que viver é Cristo e morrer é lucro. Mas a igreja, palavra a qual Paulo tanto fala ao longo da carta aos Efésios, é ordem de Cristo, é ordem de Deus para a proclamação do seu evangelho. Para que o evangelho seja alcançado àqueles que são eleitos de Deus que ainda não o conhecem. Portanto, essa igreja precisa assumir um compromisso todos os dias com Cristo, de cultivar um testemunho aceitável, um testemunho que venha a evangelizar sem precisar muitas vezes de usar palavras. Portanto, se a pergunta é necessário esse crescimento para alcançarmos a salvação, de fato não é. A salvação não é esse processo. Quando cremos no Senhor Jesus, somos salvos. Mas enquanto permanecemos aqui, somos usados por Deus como testemunha do seu evangelho. Todas as nossas atitudes devem refletir a imagem de Cristo. Em outras palavras, a nossa vida precisa sempre glorificar o nome do Deus que servimos. Mas se crescemos para edificar o corpo, precisamos entender que este crescimento tem um propósito maior. Que propósito é esse? O propósito que eu já falei algumas vezes aqui. O propósito que deve estar em cada um de nós, como vida pessoal com Cristo, que é a glorificação do nome do Senhor. Porque isso, crescendo em amor no coração de cada um de nós especificamente, com certeza, unidos nós, glorificaremos o nome do Senhor e não devemos ter temor se os nossos louvores estão sendo alcançados pelo trono da graça, porque se em cada coração dos eleitos de Deus há essa preocupação maior de glorificar o nome de Cristo, gozá-lo para todo tempo, para todo sempre, com certeza nós vamos trazer isso para aquilo que se chama igreja. E assim nossa adoração alcançará o trono da graça do Senhor. Passamos assim para o nosso terceiro e último ponto, crescimento que glorifica a Cristo. O texto diz: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Importante destacar aqui que o texto original pode ser traduzido: cresçamos para Ele em todas as coisas. Essa nuance revela algo profundo. Nosso crescimento não é apenas funcional. Portanto, seguir a verdade, não qualquer verdade, mas a verdade do Evangelho, que é, no fundo, a única verdade, tem um propósito de nos fazer crescer. Mas esse crescimento não é um crescimento para que eu e você, pessoalmente, nos gloriemos em nós mesmos, mas para que a igreja de Cristo seja glorificada, para que o reino de Cristo avance.
Portanto, esse crescimento não é funcional, mas é um crescimento direcionado. Crescemos para Ele, crescemos para a sua glória, crescemos para o avanço do seu reino. Cada um de nós, especificamente, é instrumento para o louvor da graça do Senhor. Cristo é a cabeça, Ele é o centro, o alvo, o motivo do nosso crescimento. Tudo o que fazemos deve apontar para Ele. Crescer em fé e avançar em amor não é um fim em si mesmo, é um meio para que o nome de Cristo seja exaltado. Quando nós criamos os nossos filhos, nos preocupamos com o crescimento deles. Lutamos para dar o melhor alimento. Nos preocupamos desde o ventre para que eles cresçam saudáveis. Isso tem um fim em si mesmo. Quando chegam à fase adulta, saudáveis, existe uma sensação de dever cumprido. Esse crescimento tem um fim em si mesmo. A preocupação para que a alimentação seja regrada, um dia chega a fase adulta e aí a preocupação já é outra. Aquela de engordar um pouquinho para você fazer uma dieta. Esse crescimento tem um fim em si mesmo. O crescimento da Igreja de Cristo tem um fim direcionado. Ele não se resume em dar voltas em torno de si mesmo. É um crescimento direcionado. A igreja não pode perder e corre o risco de nós, como igreja centenária, e eu falo da presbiteriana como um todo, esquecermos essa necessidade da missão, de levar o evangelho aos perdidos, de falar do amor de Cristo. Nos preocupamos com tantas coisas, mas isso vai ficando, porque eu já sou crente, eu já sou salvo. Não, irmãos. Jeremias vai dizer após apanhar num tronco: Senhor, em outras palavras, coisa dura te servir, o Senhor é mais forte do que eu. Mas quando no coração dele, ele vai dizer que diminuía, dar a entender essa ideia de que diminuía a importância, por todos aqueles sofrimentos que ele passava, a importância de falar do amor de Cristo, ele vai dizer assim: mas em meu coração queimava a importância de falar do amor de Deus. Assim deve ser para nós, irmãos. Que os sofrimentos do tempo presente não venham deixar o nosso coração, a chama do Evangelho de Cristo se apagar. Que possamos seguir a verdade em amor. Que possamos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Que assim seja o combustível, a missão, todos os dias que ainda permaneçamos aqui nessa terra. Amado Deus, querido Pai, nós te louvamos, Senhor, bendizemos o teu nome e assim te agradecemos, Pai. Acima de tudo pela tua palavra, pelo Senhor conosco. Ó Deus, às vezes nós nos assentamos, ó Pai, nas desculpas de que os tempos são maus e as dificuldades são tantas. Ah, Pai, mas quando olhamos para todos
os teus servos, que assim o Senhor levantou e com cuidado relatou na tua palavra santa. Não vem à nossa mente nenhum dia, nenhum tempo onde foi fácil. Em nenhum momento, ó Deus, falar do teu evangelho foi propício, foi fácil ao teu povo. Mas em todos os momentos, o Senhor nos compeliu a falar do teu amor. O apóstolo Paulo, ao falar sobre isso, diz que deveria, a todo tempo, falar de Jesus. E ele ainda diz: ai de mim, se não falar. Ó Pai, ai de nós também, se não falarmos do teu amor. Dura coisa, ó Deus, é cair nas tuas mãos, nas mãos de um Deus irado. Ó Deus, nós, diante do Senhor, clamamos em teu nome para que o Senhor reavive no coração da tua igreja, ó Pai, a importância de fincar a bandeira do teu evangelho, de proclamar, ó Deus, as tuas maravilhas todos os dias, ó Pai. Ó Deus, em outro momento, ó Deus, o Senhor falou que a tua igreja, ó Pai, não era quente nem fria. Melhor que fosse fria, mas era uma igreja morna. E o Senhor disse que estava a ponto de vomitá-la pela sua boca. Pai, se estamos sendo mornos diante do Senhor, sê conosco. Não permita que assim sejamos. Mas aquece, ó Deus, desperta em nosso coração todos os dias a chama do teu evangelho, Pai. E assim, ó Deus, nos ensina, Pai. Nos direciona. Não deixe que aquilo que para nós é muito saber nos faça ser soberbos ao ponto de não te buscarmos mais. Mas faz, ó Deus, com que nós nos quebrantemos diante do Senhor, declarando todos os dias a nossa submissão ao Senhor e a necessidade, ó Pai, que temos, ó Deus, em clamar o Teu nome todos os dias, para que o Senhor venha nos revestir do Teu poder, para a honra e glória do Teu santo nome. Sê, ó Deus, com a Tua igreja, que esse ano, Deus, que vai findando, possa nos fazer, ó Pai, refletir, não nos nossos acertos, porque se acertamos, não foi por nós, foi pelo Senhor. Mas que nos faça refletir naquilo que erramos, ó Deus. Se houve dificuldade em perdoar, ó Deus, quebre esse orgulho no nosso coração. Se houve dificuldade, ó Deus, em nos quebrantarmos, ó Deus, e nos arrependermos diante do Senhor, ó Deus, quebra, ó Pai, esse orgulho do nosso coração. Pai, nós somos teus, ó Pai. Nós somos rebanho do teu pastoreio, ó Deus. Olha para nós, ó Pai. Como o Senhor tem olhado, olhar de misericórdia. Derrame a tua unção, ó Deus. Revigora as nossas forças, ó Pai. E assim, ó Deus, faz com que a tua igreja fale de ti, com os olhos brilhando, com o coração cheio de alegria, porque um dia o Senhor nos tirou das trevas, ó Pai, do lamaçal do pecado, e assim firmou nossos pés sobre uma rocha, que é Cristo Jesus. A rocha, ó Pai, que faz nos acordarmos todos os dias e dizermos assim: Senhor,
sem tu somos nada, mas por ti seremos todos os dias restaurados. Se conosco, Pai. Nos abençoa ao longo dessa semana, ó Deus, fazendo, ó Deus, a cada amanhecer, percebemos a Tua mão em nossas vidas. Aqueles, ó Deus, que nesse momento experimentam, ó Pai, um leito, ó Pai. Um leito de dor, um leito de sofrimento, ó Deus, que o Senhor vá de encontro, Pai. Segundo a Tua vontade, o Seu querer, ó Pai, nós Te clamamos por cura, ó Deus. Pedimos, ó Pai, que também, ó Deus, aqueles que estão no momento de cuidado, ó Deus, aflitos por um familiar que está doente, ó Deus, que a Tua paz, ó Pai, alcance o coração desses Teus filhos, ó Deus. Restaure as forças para possam cuidar dos seus entes queridos. Assim, ó Deus, ser com aqueles que vão trabalhar, vão cuidar dos seus afazeres, ó Pai, que assim o Senhor dê forças, dê ânimo no trabalho em Deus, onde vão prestar seus serviços, ó Deus, seja alegre o ambiente. Talvez na presença de um chefe que muitas vezes não deixa a jornada ser leve, mas que o Senhor os visite, ó Pai, e faça, ó Deus, essa jornada ser leve, não pelo um chefe, mas pelo Senhor. Ó Pai, algumas crianças já estão de férias, ó Deus, momento de passar tempo com as famílias. Ó Pai, muitas vezes o tempo de escola que é necessário para o aprendizado nos tira a oportunidade de criarmos os nossos filhos nos Teus caminhos. Por isso, ó Deus, nesse tempo de férias, que o Senhor nos ajude, Pai, com as nossas crianças. Que seja um tempo de qualidade na presença do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, aproveitar esse tempo ensinando os nossos filhos, ó Deus, já desde pequeno, a Te servir. Ser com a Tua igreja, ó Pai. Nos abençoa, Deus. Ser conosco. Nós clamamos no Teu nome e no nome do Senhor Jesus.